A campainha quebrou o silêncio. O telefone vibrou como se tivesse urgência própria. Renato respirou curto, sentiu o peito pesado e atendeu. A voz de Bruno veio baixa, tensa, cortando o ar. Bruno disse: "Tem algo que você precisa ver." A luz da sala era amarela e cansada. A chuva batia no vidro, como dedos impacientes. O medo cresceu. O arquivo chegou. Camila ria em um vídeo que não era para ele. O som do vídeo era abafado, mas claro o bastante para ferir. Renato sentiu o chão mover. Quis negar, mas a verdade brilhou fria na tela. Camila disse: "Ninguém precisa saber." O coração de Renato queimou e gelou. Ele pensou em fechar os olhos e esquecer. Não conseguiu. A casa parecia menor. As sombras alongaram. Um estalo de louça veio da cozinha sem ninguém lá. Bruno disse: "Estou indo." Renato apagou a luz. Ficou só o brilho do celular. E então, uma segunda mensagem apareceu. A chuva diminuiu, mas o barulho ainda morava nos cantos. Renato caminhou pela sala, como quem busca ar. O vídeo rodou de novo, só para doer igual. Ele lembrou do jantar de ontem, do sorriso calmo de Camila. A mente lutou. Bruno disse: "Estou chegando, não faça nada sozinho." O celular pesava como pedra. As fotos da parede pareciam observar. Renato queria entender o porquê. O corpo pedia descanso, mas a alma gritava. Ele abriu a janela, o vento frio cortou a pele e trouxe o cheiro da rua molhada. Fechou os olhos e viu a mentira repetida em eco. A respiração virou corda esticada. Ele apertou o punho e falou baixinho para si mesmo. Renato disse: "Eu preciso da verdade." O quarto respondeu com silêncio. "E se a verdade for pior do que o que já viu?" A campainha tocou de novo. 3 toques curtos, como uma ordem. Renato abriu com cautela. Bruno entrou rápido. Trouxe um pendrive e olhos cansados. Bruno disse: "Peguei do servidor." Ah, ninguém viu. O som das botas de Bruno deixou marcas úmidas no piso. A sala pareceu encolher. Eles ligaram um notebook. O cooler soprou um vento áspero. Outra pasta, mais vídeos, mais prints. O estômago de Renato virou pedra. Bruno evitou olhar para ele, talvez por culpa, talvez por pena. Renato disse: "Quero tudo. Quero saber quem ajudou." O relógio da parede ficou alto demais. A luz da tela deixou os rostos pálidos. No último arquivo, um nome apareceu como faca. Por que esse nome estava ali? O nome no arquivo doeu mais que o vídeo. Sofia, em mensagens antigas, avisava de riscos. Camila respondia com doçura falsa. Renato sentiu o coração correr atrás do próprio rabo. Bruno disse: "Tem mais. O acesso vem de dentro da empresa." O zumbido do notebook parecia um inseto preso. Renato pensou nos dias em que defendeu colegas. Pensou em sorrisos e brindes, agora vazios. O vento bateu à porta do corredor. Ele disse, sem suposições: "Precisamos de prova limpa." Um print mostrava horários, rota, assinatura digital. A imagem tremia na mão. O tempo ralou fino sobre a pele. Se o acesso veio de dentro, quem em sua mesa entregou? A manhã nasceu pálida, sem coragem. Renato guardou os arquivos em uma pasta com senha. O café esfriou sem ninguém beber. Bruno disse: "Eu fico do seu lado, mas pensa no limite." Renato ouviu a palavra limite e sentiu raiva e prudência brigarem. A rua ganhou vida, carros molhados, buzinas curtas. Ele olhou o espelho do corredor e viu um rosto novo, rachado por dentro. Disse baixo, quase sem som. Renato disse: "Hoje eu começo." O coração marcou um compasso firme. O plano ainda era só um risco em papel, mas o risco já cortava. Ele pegou a chave, apagou a luz
e respirou fundo. Será que esse caminho vai cobrar mais do que eu posso pagar? O susto veio antes do sol. Um carro preto parou na esquina, motor baixo, faróis cortando a garoa. Renato sentiu o peito prender. Pegou a pasta e desceu as escadas correndo. A portaria tinha cheiro de café velho. Bruno esperava na calçada, olhos varrendo a rua. Bruno disse: "Tem gente seguindo você." Uma buzina longa rasgou o ar. Passos apressados no outro lado. As luzes dos prédios piscavam como sinais. Renato queria pensar, mas o corpo mandou correr. A chuva batia no capuz, fria e ritmada. Pialo, 8 horas. Ele perguntou: "Você tem certeza?" Bruno abriu a mochila e mostrou fotos borradas, placas repetidas. O barulho de um portão metálico subiu como alerta. O carro preto avançou devagar, como quem conhece o caminho. Renato disse: "Se vierem, eu não paro." O motor rugiu, a rua ficou estreita, e então o farol apagou sem motivo. Eles entraram numa lanchonete vazia. O neon falhava, o ventilador chiava. O cheiro de óleo velho grudava no ar. Renato tirou o capuz, a testa molhada. Bruno pediu 2 cafés e baixou a voz. Bruno disse: "Você não dorme há dias." Renato deu um meio sorriso duro. Queria fechar os olhos, mas a mente corria. O vidro da vitrine mostrava a rua limpa, e mesmo assim, ele sentia sombras. A atendente passou um pano e fingiu não ouvir. Bruno colocou um guardanapo com números, horários de acesso, sempre às 2h17. O relógio na parede marcou um clique seco. Renato disse: "Então alguém tem a chave certa." A garoa virou sereno fino. O calor do café trouxe um alívio breve. O neon piscou forte. "Quem tem a chave entra sem bater, não é?" O e-mail anônimo chegou ao meio-dia. Um link curto, sem assinatura. Renato segurou a respiração e abriu num computador limpo. A tela mostrou registros da empresa, pastas privadas, logs com carimbo oficial. Camila aparecia por alça, sutil, quase limpa. Mas outro nome ganhava corpo nas linhas. Renato sentiu um peso antigo. Bruno disse: "Ele manda em metade dos contratos." O ar-condicionado soprou frio de escritório. O cursor piscava, paciente, cada clique revelava controle, ordem, vontade de mandar. Um organograma surgiu como teia. No topo, a foto sorria em preto e branco. Renato disse: "Então é ele." O computador fez um som curto. A página recarregou sozinha. "Se ele já sabe que eu sei quanto tempo eu tenho." Renato buscou Dona Helena em um ateliê silencioso. A luz entrava pela claraboia e desenhava poeira no ar. O cheiro de tinta em madeira acalmou o peito. Dona Helena olhou fundo, sem pressa. Dona Helena disse: "Você está pisando no mesmo chão que eu pisei um dia." Renato ficou quieto. A mão dela tocou a mesa, cicatrizes antigas como mapas. Quando a raiva guia, a gente perde o norte. O barulho distante de um bonde riscou a tarde. Bruno esperou do lado de fora, respectivo. Renato disse: "Se eu parar, eles vencem." Ela fez um pequeno gesto de cabeça. "Se você cruzar certas linhas, você perde você." A luz mudou de tom. "E se não houver caminho que não fira?" O plano ganhou pernas ao anoitecer. Renato organizou horários, rotas, senhas, saídas. O mapa sobre a mesa parecia uma cidade dentro do peito. Bruno disse: "Eu cubro a porta leste." A janela trouxe o vento frio e cheiro de chuva nova. O coração bateu firme, mas doeu. Renato pensou em Camila e a garganta fechou. Ele disse: "Sem heroísmo. Se der errado, recua."
O relógio vibrou com um alerta. O alvo estaria na garagem às 23h12. A rua fez um zumbido grave. A lâmpada oscilou. Renato guardou a pasta, respirou e ergueu o queixo. Ele escolheu agir, com medo mesmo. Quando a porta abriu, a noite pareceu aceitar o risco. A garagem estava quase vazia. Silêncio de domingo, cheiro de borracha e ferro. A segurança parecida folgada deu um falso conforto. Renato e Bruno se olharam. Um zelador varreu devagar, olhos no chão. Camila surgiu do elevador, sozinha, casaco claro, expressão calma demais. Camila disse: "Precisamos falar sem plateia." A luz fria tremia nas faixas do piso. Renato conteve a mão. O eco de passos trouxe um frio oculto. Um carro engatou ré de longe. Devagar demais. Bruno sussurrou: "Tem coisa errada." Camila sorriu sem os olhos. A chave dela brilhou rápido e sumiu no bolso. Porque o coração dela não erra o compasso. Eles foram até uma área de manutenção, porta semiaberta. O som distante de ventilação parecia mar. Camila falou baixo. Camila disse: "Eu não queria que fosse assim." Renato cruzou os braços, olhou o chão. Bruno manteve a mão perto do bolso. A luz caiu em feixes, cortando poeira. Camila contou depressões, dívidas, promessas fáceis. A voz dela tinha rachaduras. Renato lembrou de risos antigos e sentiu o estômago pesar. Bruno disse: "Quem te deu a senha, mestre?" Ela hesitou um segundo a mais. Um parafuso rolou no chão sem motivo. Camila disse: "Alguém que você respeita." O ar ficou mais fino. Ou tonto. Quem é o nome que ela ainda não diz? No escritório do subsolo, um homem esperava em fotos nas paredes. Carlos, o diretor querido nas festas. Renato encarou o retrato sorridente. Pontuou o retrato, sorridente. Carlos falava em vídeos de treinamento. Voz firme, promessas de ética. Bruno disse: "Ele escolhe quem sobe." O teclado frio sob os dedos de Renato respondia rápido. Relatórios mostravam bônus e favores. A sala tinha cheiro de papel velho. A cadeira de couro rangeu como riso seco. Camila não estava ali, mas sua sombra aparecia. Renato disse: "Ele monta o tabuleiro." Eu fui peça. A tela mostrou autorizações carimbadas no horário exato. Se Carlos dita as regras, quem dita Carlos? A porta abriu dura. Camila entrou com o crachá de alguém que não era dela. O alarme não tocou. O ar cortou fino. Camila disse: "Eu trouxe o que você quer." Ela estendeu um pendrive. Bruno deu um passo e parou. O clique de um celular gravando veio da sombra. Uma figura atrás da coluna ajeitou o paletó. Renato reconheceu o perfume caro. Carlos disse: "Que cena triste." O chão sumiu um instante. Renato levantou a mão, mas o olhar de Carlos pesou como corrente. Camila afastou um passo, sem olhar para Renato. O silêncio mordeu. Quem prendeu quem aqui? Depois, tudo ficou algodão e metal. O USB mudou de mãos, mas o vídeo já estava em outro lugar. Renato entendeu tarde que a cena era a isca. Bruno disse: "Eles quiseram registro de você aqui." A garganta ardeu. Camila não chorou, só desviou o rosto. Carlos não precisou ficar. O eco dele bastou. Renato disse: "Acabou o pau. Agora é rua." O elevador subiu lento como cansaço. Do lado de fora, a chuva engrossou. O nome por trás das portas fechadas pesou no bolso como pedra. A respiração voltou firme. A direção estava traçada. Quem disse que eu não sei jogar no escuro? Depois do barulho, veio o vazio. A cidade pareceu segurar o fôlego. Renato sentou no sofá escuro e ouviu o relógio bater como um martelo lento. A luz da manhã entrou pálida, desenhando poeira no ar.
O celular estava mudo, frio, pesado como culpa. Ele lembrou do corredor, do USB, do perfume caro. Bruno disse: respira e olha de novo. A mente voltou aos horários, aos carimbos, às portas que abriram sem barulho. O silêncio mostrou caminhos que ele não quis ver. Camila usou a chave, mas a chave tinha dono antigo. Renato disse: as pistas formam um rosto. O vento passou pela janela, leve e cortante, ponto. E no fundo da lembrança, um sorriso em preto e branco acendeu. O cheiro de café queimado trouxe a memória de um jantar antigo. Carlos falava de ética, voz calma, olhos firmes. Camila ria pouco, mas ouvia atento. Renato agora enxergava pausas que antes eram nada. O tilintar de taças cobria perguntas. Bruno disse: ele te apresentou contratos naquele mês. A lembrança virou filme curto. A mesa grande, a pasta preta, o relógio marcando 21h17. Carlos disse: confiança é a base. A frase parecia bonita, mas guardava um cadeado. O ar da cozinha atual tinha o mesmo gosto de fumaça de então. Renato apertou a borda da mesa. Pontos. O começo não foi acaso. Foi convite com laço. Ponto. Renato entrou no mezanino vazio da empresa. O ar era frio e limpo demais. Os passos dele ecoaram como segredo. Dona Helena esperava ao lado da janela, olhar firme. Dona Helena disse: nomes mudam, padrões não. Ele mostrou as provas e ficou sem voz por um segundo. O coração bateu alto, compassado, como tambor. Ela leu devagar, respirando fundo entre linhas. Ponto. Ele te treinou sem você saber, disse ela. O silêncio mordeu a borda da sala. Renato sentiu as peças caírem em ordem cruel. Ele olhou o reflexo no vidro. A verdade pediu preço, e o preço tinha a assinatura clara. No escritório alto, Carlos esperou com calma educada. A cidade miúda atrás dele parecia um tabuleiro. Carlos disse: você aprendeu rápido. A voz era mansa, firme, sem pressa. Renato respondeu pouco. O ar tinha cheiro de couro e papel caro. Carlos falou de ordem, de mérito, de proteger a casa. Alguns caem para que outros subam. As palavras pareciam limpas, mas cortavam. Renato perguntou: quem decide quem cai? Carlos sorriu pequeno, como quem ensina. Quem enxerga o todo? O silêncio pesou, e Renato percebeu que o todo era uma gaiola. Renato saiu do prédio e parou sob a marquise. A chuva fina lavou o rosto sem pedir. O corpo doeu, mas a mente ficou limpa como vidro recém-polido. Bruno esperava no carro e não falou nada. O motor vibrava baixo, como o coração domado. Renato disse: acabou a névoa. Ele viu a rede inteira. Portas, senhas, favores, quedas. Doeu admitir. Mas doeu de um jeito que acorda. Camila foi peça e cúmplice, e também refém de promessas. Carlos foi o arquiteto. Renato respirou fundo e sentiu a coragem chegar sem barulho. A noite abriu caminho. Agora era agir com verdade. O estacionamento fechado cheirava a ferro molhado. As luzes piscaram 2 vezes como aviso. Renato caminhou leve, ombros duros, passos contados. O ar parecia segurar a voz. Bruno disse 2 minutos. O elevador desceu com ruído grave. As câmeras viraram devagar, como olhos cansados. A respiração de Renato marcou o compasso. O telefone vibrou no bolso e parou. Um farol acendeu ao fundo. O silêncio ficou pesado e elástico. Carlos disse: escolhas definem quem fica. As palavras vieram do escuro. Renato fechou a mão. Era o ponto antes do impacto. A voz de Carlos desceu firme. Você confundiu justiça com sede. Renato respondeu curto. E você chamou controle de ética.
As câmeras giraram como pássaros presos. Bruno avançou um passo e parou. O ar tremeu fino. Carlos disse: "Eu mantenho a ordem." Renato sentiu o peito ferver. "Você vendeu gente por bônus", disse ele. O eco bateu nas paredes e voltou mais duro. Um segurança surgiu ao fundo e sumiu. O tempo cortou em fatias. A discussão virou combate de credo. As mãos falaram antes dos corpos. E o primeiro empurrão quebrou o ar. O barulho cessou por um instante. Bruno segurou o ombro de Renato e o puxou para a sombra. O peito dele subia alto, como um mar bravo. Carlos chamou reforço no rádio, voz de pedra. Um cano caiu e rolou. "Eco seco", Bruno disse. "Eu seguro a retaguarda." Os olhos dele pedirão pressa e cuidado. Renato quis negar. A garganta travou. O mundo diminuiu para 3 batidas. Passo, sopro, coragem. Bruno empurrou uma grade e fez barulho de isca. As lanternas correram atrás dele. O silêncio voltou com gosto de perda. O preço chegou sem música. Ponto. Renato e Carlos se encararam sob a luz mais dura. A chuva lá fora virou tambor distante. Carlos disse: "Você não entende o todo." Renato sentiu a raiva e a calma dividirem o corpo. "Eu entendo o dano", disse ele. As mãos se moveram, rápidas, secas. A cadeira caiu com estrondo. O vidro tremeu na moldura. Luz quente contra frio azul, sombra contra brilho. Carlos avançou com um soco curto. Renato desviou, ouviu o ar cortar. O tempo esticou e partiu. O golpe final não foi grito. Foi decisão. O eco do choque morreu devagar. Renato ficou de pé, suado, sujo, mas firme. O coração batia menos alto, ainda presente. O rádio no chão chiou e calou. A chuva lavou o ar da noite. Bruno não voltou ainda, e isso doeu fundo. Renato disse: "Chega de gaiolas." Ele olhou o corredor e viu luz ao fim. Pequena, constante. A cidade respirou junto, pesada e viva. O silêncio contou o fim de um ciclo, e a primeira manhã possível começou dentro dele. O barulho morreu e ficou um silêncio que pesava nos ombros. O ar tinha cheiro de metal úmido e motor cansado. A fumaça fina subiu e abriu espaço para o primeiro clarão da manhã. Ponto. Renato encostou na parede fria e deixou a respiração voltar. O coração ainda batia alto, mas sem pressa de guerra. Ninguém gritava. O rádio no chão virou. "Pedra muda!" Ele pensou em Bruno e sentiu um vazio que não fazia som. Lembrou dos olhos de Camila, opacos como vidro lavado demais. A cidade acordava devagar, pneus riscando poças, pássaros tímidos. Renato disse: "Acabou." A palavra entrou na boca e doeu. A luz tocou o rosto e não trouxe festa. Ele viu o lugar que não volta e entendeu que não vai recuperar. O apartamento recebeu Renato com um cheiro de chuva e poeira leve. Ele tirou o casaco e ficou parado, ouvindo o próprio fôlego. A mente trouxe cenas curtas, como fotos molhadas. Bruno empurrando a grade. Camila desviando o rosto. Carlos calmo demais para quem perde. O relógio da cozinha marcou 2 cliques e parou. Renato disse: "Eu ainda estou aqui." A frase saiu baixa, sem força, mas real. A culpa tentou sentar no peito e achou menos espaço. O alívio bateu na janela e não entrou. Ele lavou o rosto e sentiu água fria acordar o couro da pele. A cidade pediu rotina. Ponto pastada expedir nas sós. Anealo diário. O trabalho está no deporte de trabalho. A cidade pediu rotina. O corpo respondeu devagar. A vida não volta igual.
ela só muda de passo. No corredor do hospital, as paredes tinham cor de nuvem. O tempo andava em passos longos e depois parava. Bruno apareceu na maca, olhos abertos, cansaço limpo. Renato chegou perto sem pressa. Bruno disse: "Deu certo?" A voz veio fina e firme. O eco no teto devolveu a frase como abraço. Renato segurou a borda da cama e deixou a culpa sair por um fio. Ele disse: "Você ficou." Bruno sorriu pouco, como quem entende tudo e não cobra nada. O relógio digital contou segundos macios. A dor não virou festa, mas baixou. Renato respirou fundo e deixou a mão quieta ali. O perdão coube no silêncio entre os dois. Dona Helena deixou um bilhete no ateliê. A porta rangeu como lembrança boa. A luz da tarde entrou pela claraboia e pintou ouro nas marcas da mesa. Renato leu devagar. Dona Helena disse: "Escolher é sempre pagar. Pague com o que pode perder." A frase ficou parada no ar, clara e antiga. O cheiro de tinta fresca misturou o passado com o agora. Ele lhe tocou as cicatrizes do tampo como quem lê mapa. Entendeu que verdade não salva sozinha. Precisa de mãos que sustentem o peso. Um sorriso pequeno veio sem licença, e uma lágrima caiu sem susto. À noite, Renato caminhou até a ponte que corta o bairro. O rio levava restos de chuva e luz de poste. Ele abriu a pasta, tirou cópias e guardou as originais para a lei. O vento trouxe cheiro de pedra molhada. Renato disse: "Chega." A palavra não era raiva, era chão. Ele enviou o dossiê para quem devia receber e apagou o plano de vingança do celular. O peito não ficou leve, mas ficou claro. A cidade seguiu com buzinas curtas e passos apressados. Ele ficou só um pouco, olhou a água e aceitou a cicatriz. Era tempo de seguir para frente. Amanhã chegou sem pressa, como se pedisse licença. O vento mexeu as cortinas e devolveu ao quarto o barulho simples da rua. Renato sentou na beira da cama e deixou a coluna alinhar. O corpo doía em pontos que um dia somem. A mente contava perdas com dedos calmos. Bruno respirava do outro lado da cidade. Camila sumia na névoa das escolhas. Carlos agora era papel e carimbo. Renato disse: "Eu fiquei." A frase tocou o chão e não quebrou. O dia esperava uma resposta que não pedia pressa. Ele olhou a janela aberta e deixou o ar entrar. Isso tudo valeu o que levou. Renato caminhou até a praça, onde as árvores guardam vento. Trouxe uma foto antiga na carteira. Olhou por um tempo que coube no bolso. Depois encostou o papel na chama de um isqueiro pequeno. A imagem virou onda marrom e subiu em cinza leve. Ele disse: "Eu solto." As mãos não tremeram. O chão recebeu as cinzas como quem entende segredo. O passo ganhou o ritmo de rua viva. O sol saiu por trás de uma nuvem fina. O passado não pediu volta, pediu respeito. Renato respirou e seguiu. No computador havia um áudio curto. Bruno gravou na noite do hospital. Bruno disse: "Se você cair, eu puxo. Se eu cair, você segue." A voz veio limpa, com ruído de corredor ao fundo. Renato encostou a testa na mão e ouviu 2 vezes. A memória de Dona Helena cruzou a sala como luz longa. As palavras ficaram de pé. Ele entendeu que a verdade não é um lugar, é um caminho que cobra pedágio. Desligou o áudio e ficou um momento com o silêncio. A história toda coube nessa frase. A lealdade é o preço que a vida aceita. A cidade retomou o passo. Gente no ponto, risos rasgando a pressa, vendedor abrindo barraca. Renato caminhou por entre vozes e cheiros de pão quente. Um cão puxou a guia e quase caiu. Ele sorriu breve, quase ninguém viu.
O tempo passou como filme que aceita a pausa. Uma criança soltou um balão e perdeu. O balão subiu com decisão. Renato disse: "Obrigado, não para alguém, mas para o ar que ficou." O narrador do dia concordou em silêncio. Tudo estava igual. E nada estava igual. De volta em casa, Renato abriu a janela toda. A luz entrou como água limpa e achou cada canto. Ele encostou as palmas no parapeito e sentiu o mundo sem peso extra. A cidade respirou com ele. A dor não pediu licença para sair, só ficou menor. Renato disse: "A verdade não tem dono." A frase ficou no ar e não precisou resposta. O silêncio tomou forma de paz. E a história aprendeu a ficar quieta dentro dele. O